Vamos partir para o outro grande clássico desse final de semana? Flamengo e Botafogo jogam no Rio. Eu estava olhando aqui, Mauro César, um detalhe curioso e raro, no meu modo de entender, nos últimos tempos. A campanha do Botafogo no ano é melhor que a do Flamengo. O Flamengo jogou 24 jogos, venceu 14, empatou 2 e perdeu 8. Ele tem 61% de aproveitamento. O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. E uma campanha de 71% de aproveitamento. São jogos diferentes, a gente sabe. Muito diferentes. Mas é uma coisa rara, né? De você partir de uma estatística. Vamos comparar um time da Série A com da Série C. O Botafogo jogou agora no Campeonato Carioca, ele não se classificou, ficou jogando com os pequenos. Taça Rio. Fez a final com o Aldax. É verdade. Aí, como diria Lúcio de Castro, sobre tortura os números dizem qualquer coisa, né? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O Flamengo jogou Supercopa com o Palmeiras, jogou Mundial de Clubes, o Flamengo jogou Recopa com o Del Valle, e jogou as finais do Carioca, contra a Fluminense e contra a Vasco, semifinal e final, fez jogos seguidos contra os dois. E o Botafogo jogando lá, com o Nova Iguaçu, com o Audax, o Vampeta, com aqueles times lá. Madureira. Evidentemente é muito mais fácil. Né? É um pouquinho mais fácil. Então, isso gera essa diferença. Agora, o Botafogo deu uma acertada, eu acho que o Luiz Castro voltou. Vocês viram, família? A bancada rindo do Botafogo como se o Flamengo estivesse jogando contra a elite do futebol mundial? Peraí. Ele quis dizer que o Botafogo estava jogando no Campeonato Carioca enquanto o Flamengo estava jogando a Recopa, o Mundial e jogando a final do Campeonato Carioca. Peraí. Foi feio o Botafogo ficar fora da final do Carioca? Foi feio. Eu sou botafoguense, eu tenho que admitir. Foi feio. Os jogadores, quando levantou a Taça Rio, vocês viram que ninguém comemorou, porque não é esse tipo de taça que eles querem levantar. Agora, peraí. O Flamengo pegou o Palmeiras. Ok. Perdeu pro Palmeiras. Foi pro Mundial e pegou um time que ninguém conhece. Né? E foi eliminado para esse time. O Flamengo não chegou à final do Mundial, não pegou o Real Madrid. O Real Madrid está lá esperando. Então, bom, beleza. Depois eles querem falar que o Flamengo pegou o Vasco e o Fluminense. Bom, Fluminense, ok. Para mim tem o melhor futebol carioca no momento. Aí agora o Vasco, que vem na Série B, virou atração para eles. Ué, que estranho. Aí depois o Flamengo pegou o Del Valle, o poderoso Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana por 2-0. E o Flamengo é a super máquina. Ontem, não acabou o vídeo não, tem mais aqui. Ontem teve um outro vídeo que eu postei, que os caras colocou o cara a cara 11-0. Não colocou nenhum jogador do Botafogo batendo de frente com um jogador do Flamengo. A zaga do Flamengo tomou 4 gols do Maringá. Aí ele quer falar que não se compara times de Série A com times de Série C, Série B. Peraí, o Maringá é de qual série? Meu Deus, estou perdido. O Flamengo levou 4 gols do Maringá, inclusive perdeu o jogo para o Maringá no primeiro jogo. Que o Flamengo ia vencer o Maringá no segundo jogo, ia se classificar, eu não tinha muita dúvida disso não. Eu achava também que o Flamengo ia se classificar. Mas perdeu o primeiro jogo para o Maringá, que é time de série. Tem série? Nem sei se o Maringá tem série, gente. Desculpa a minha falta de informação, porque eu não conheço o time do Maringá. Se fosse o Botafogo perdendo para o Maringá, eu ia falar que tá tudo bem, tudo normal, porque o Botafogo tem um time ruim. Cara, chega, não dá nem vontade mais de assistir. Porque é uma idiotice que os caras falam. Que parecia que o Flamengo estava jogando a Premier League, Campeonato Espanhol. O Flamengo pegou o Maringá, meu irmão. Pegou o Alcas na Libertadores, um time que nunca participou da Libertadores. A estreia deles foi contra o Flamengo e eles venceram o Flamengo. Quem é Alcas? Cara, é muita idiotice para se ouvir da boca do ser humano. E vocês viram que é a bancada rindo. Mas vamos continuar assistindo. Vamos lá. A montar o time de uma maneira que talvez seja a única que permita o time desse momento ser mais competitivo, que é um time mais reativo, mais fechadinho. Foi assim com o São Paulo, quando muito perto de perder. O São Paulo estava quase ganhando aquele jogo, ele estava muito perto de fazer o segundo gol. E aí uma bola jogada na área do São Paulo, defesa do São Paulo, inoperante no jogo aéreo, tomou 2 gols de cabeça, um no começo e no final. Aí saiu o gol da vitória do Botafogo. Venceu agora o Bahia, fazendo um jogo bem estratégico, assim, também esperando o Bahia e tal na segunda-feira. E acho que vai ser igual domingo no Maracanã, vai ser o mesmo comportamento do Botafogo, creio eu. Venceu já 2 jogos, está ali junto com o Fluminense ali, com 100% de aproveitamento. Mas o Botafogo precisa ser mais testado, né? E esse jogo de domingo, claro, vai ser um teste para o Botafogo importante. O Flamengo também, né? Porque ganhou no Maringá de 8, mas é o Maringá.
Agora vai enfrentar um clássico, um time que está motivado. Ontem, né? Ganhou do Ipiranga 2-0. 2-0 no Copa do Brasil. 11 jogos de invencibilidade do Botafogo em cima desse cenário que você colocou. Exato, vários desses jogos são contra os times pequenos do Rio, né? E no brasileiro, o São Paulo e o Bahia, que ele venceu. E você vai ter esses 2 jogos, aí com o Ipiranga tem mais 2, só aí são 4. Teve Sul-Americana. Teve Sul-Americana também. Empatou, por exemplo, lá com o Magallanes, lá no Chile. A torcida ficou matar o Luiz furiosa. Castro, né? Foi até quando teve lá aquela confusão no aeroporto. Foi agora, foi nessa série aí que teve a manifestação do aeroporto. Ele tá invicto. Ele está invicto, quer O dizer. favoritismo do Flamengo é acentuado nesse jogo? Eu acho que é o favorito. Agora, não sei se é acentuado, porque ainda precisa ver mais o Flamengo do São Paulo para ter uma ideia do que vai acontecer, né? De como esse time vai se comportar no médio prazo, né? Foram poucos jogos ainda. Eu achei que assim, o time jogou melhor com ele, mesmo domingo com o Internacional fez um bom jogo, poderia ter vencido. Foi muito parecido o Flamengo Inter e Flamengo com o São Paulo, Botafogo e São Paulo. O Flamengo estava muito perto da vitória, teve oportunidade, bola na trave e tal, e de repente surgiu uma jogada, o Inter foi lá e fez o gol. Com muito mérito, claro, lá do Maurício, que fez um belo arremate. Mas assim, o roteiro do jogo foi muito parecido. Um visitante muito perto da vitória, pressionando para fazer o gol, e aí o time da casa vai lá e aproveita uma oportunidade e ganha o jogo. Agora, o Flamengo está mais tranquilo, mais pacificado, né? Depois da partida de quarta-feira, um nome que estava sempre aparecendo nas redes sociais, na boca do povo, né? Lá no Rio tem um rapaz do estacionamento também que está falando do Flamengo. E esse cara não está falando mais do Jorge Jesus. Esse cara agora está falando do São Paulo. O nome do Jorge Jesus deu uma parada, deu uma sumida. Né? Numa semana ruim para ele, né? Porque o Galatasaray empatou, estava perdendo 3-1, empatou o jogo lá do Campeonato Turco no domingo, 3-3. Aí na segunda o Fenerbahçe estava ganhando 3-1, tomou 3-3 nos acréscimos. E era a chance de encostar, ficar 4 pontos atrás. Bom, Bruno, esse clássico, nos últimos 11 jogos entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo ganhou 9. E o Botafogo quebrou um tabu de 8 sem vencer exatamente no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, aquele gol do Tiquinho no jogo de Brasília. O Flamengo jogou bem melhor nesse jogo. Tem isso também. Esse é o jogo do erro do VAR, né? Que tem um gol do Gabriel, sim. que o VAR é colocado ali no lugar errado, e aí dá impedimento do Everton Ribeiro, que não havia. O erro assumido do VAR. São 2 erros graves do VAR assumidos que eu me lembro. Aquele de São Paulo, do Atlético Mineiro, e esse. E o Flamengo jogou mais que o Botafogo nesse jogo, perdeu, acontece. Mas assim como eu falei de Palmeiras e Corinthians, né, são números aí que mostram uma vantagem enorme do Flamengo com o Botafogo também. É retrato dos últimos anos dos 2 clubes. O Botafogo agora começa a ter um caminho com a SAF, que quem já falou várias vezes de SAF aqui, não quer dizer que vai virar uma potência internacional, mas pelo menos há um caminho, né? Ali antes não tinha nada, antes parecia um time condenado a ficar entre Série A e Série B. Tá na Série A, briga para não cair, aí tá na Série B, sobe, aí no outro ano briga para não cair de novo, né? Que é muito pouco, mas eu não acho que sairia disso não. Acho que agora pelo menos tem um caminho de se estabilizar na Série A. Acho que esse é o primeiro caminho. Ano passado teve algum momento que ficou mais perto da parte de baixo e depois conseguiu ir para o meio de tabela. Acho até ano passado ficou em 12º Botafogo. Esse ano, quem sabe fica um pouquinho melhor ali, fica em 10º, em 9º. Se for vaga para Libertadores até o 8º, pode sonhar com essa vaga ali, 8º, 7º, enfim. Acho que é por aí, que já é uma coisa boa, né? Porque sempre a expectativa é sempre a desgraça ou a extrema felicidade. Não, tem um meio termo. Um time que estava subindo e descendo, se ele se estabilizar na Série A, começar a entrar nas competições sul-americanas, já é um bom caminho. Acho que esse é o caminho que o Botafogo está trilhando nesse momento, de ficar na primeira divisão sem correr riscos e começar. Se você não cair, você vai para a Sul-Americana, né? Isso é praticamente isso. Poucos times que não caem não vão pelo menos para a Sul-Americana. Mas começar a entrar numa Libertadores, enfim, que também são muitas vagas. E o Flamengo é um time muito forte. O Flamengo tem seus momentos instáveis, muito por essa coisa aí da questão dos treinadores, e que ninguém consegue trabalhar sossegado, tem essa sombra de Jorge Jesus, e só o Jorge Jesus salva. E o Sampaoli, tomara que ele consiga quebrar isso, que ele é muito bom. O Sampaoli é um ótimo técnico, para mim é um dos melhores aí que um time sul-americano pode ter. E são poucos jogos, um jogo com o Nublense e um com o Maringá, que são times bem mais fracos que o Flamengo, um jogo com o Inter mais parelho, que o Flamengo poderia ter vencido e não venceu, mas teve chance, jogou, pelo que jogou dava para ter vencido o jogo. Eu acredito que o Flamengo agora ele volta para o seu patamar normal, que é um time que está jogando o Brasileiro para tentar ganhar o Brasileiro e que está jogando a Libertadores para tentar ganhar a Libertadores. E é favorito contra o Botafogo, é o normal. Para mim o Botafogo é um time de meio de tabela, Bom, família, é isso aí, né? A gente ouviu aqui 8 minutos mais ou menos de bobeira, de 6 minutos e meio de besteiras, um cagando mais do que o outro pela boca. O Flamengo tem o melhor elenco? Tem. O Botafogo tá na melhor fase? Sim. Cara, o Vasco mesmo venceu o Flamengo no primeiro jogo, né? Que ultrapassou o Flamengo, tomou a segunda colocação deles. E até então, o Vasco era um time que estava vindo da Série B, sendo montado,
Depois o Vasco perdeu os dois jogos para eles. Mas foi isso, cara. O cara quer falar que o Flamengo disputou o Mundial um jogo. Um jogo que foi eliminado, aí depois disputou o terceiro colocado, que venceu ainda meio que não agradando a torcida. E dois times que, Al Hilal, Al Bilal, Al Caralhal, né, que ninguém conhece. Então, tipo, acho que só pegou o Palmeiras, que é o time grande, que de resto, não posso dizer que o Del Valle é um adversário fraco, não, mas o elenco do Flamengo muito melhor, né? Se fosse comparar que nem compararam com o Botafogo no vídeo de ontem, é 11-0 o Flamengo contra o Del Valle. Então aí pegou o Maringá, pegou o Alcas, que eles nem comentaram do Alcas ali, né? O time que existe há 11 anos, primeira vez na Libertadores, nem comentaram. Aí tomou 4 gols do Maringá, inclusive em 2 jogos perdeu um. Aí quer falar que o Botafogo pegou o São Paulo, mas poderia perder a qualquer momento pro São Paulo. Pegou o Bahia, ganhou numa cagada contra o Bahia, foi isso que ele quis dizer. Vencemos 2 jogos contra o Ipiranga, que é um time muito melhor do que o Maringá, muito melhor do que o Maringá, e eles não levaram isso. Realmente, contra a Portuguesa, contra o Audax, o Botafogo tinha a obrigação de vencer. Teve 2 jogos na Sul-Americana, goleamos um, empatamos o outro, e não é nada pra eles. Tá bom. Bom, família, é muita cagada, né? Muita merda pela boca. Ó, se você é novo no canal, dá uma moral aqui, o Zoeira, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo. Eu tô aqui pra falar com vocês, e amanhã tem nosso Botafogo em campo aí, e se tudo der certo, Deus quiser, a gente vai sair do Maracanã com mais uma vitória aí do Botafogo. 3 vitórias seguidas, seria espetacular, ainda mais contra eles, né, família? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!